Tudo bom? Hoje a gente vai estar fazendo a decupagem no fundo preto, para ela ficar visível. Eu quero estar dando uma dica que eu aprendi. Então eu peguei um MDF e eu pintei de tinta PVA fosca. Eu quero estar agora passando essa dica para ficar visível a sua peça. Antes da gente começar, eu quero que você preste atenção. Essa garrafa ainda eu não terminei, mas olha bem para as flores dela. As flores delas parecem ser apagadas, porque eu não trabalhei no fundo do guardanapo. Então, no caso, esse seria o guardanapo. Veja que é um amarelo não tão forte, mas é um amarelo bem visível, vibrante. E aqui ela já não realçou muito, né? Vocês podem ver bem. Quanto aqui, esse é um guardanapo de flores vermelha. Eu trabalhei nesse guardanapo. Veja bem que a tonalidade ela ficou igual. É claro que aqui eu acabei passando verniz, então note que ele tá brilhante. Mas veja bem a diferença. Então aqui ele criou vida no fundo preto, porque primeiro se trabalha no guardanapo para depois estar repassando para a sua peça. O que você vai precisar? Eu vou fazer com cola. Veja bem que sempre quando é feito a decupagem do guardanapo, as pessoas elas tiram a camada, né? Então a gente vai tirar a camada, né? Algumas pessoas fazem dessa forma. E ela deixa só, no caso são 3 camadas. Eu tô retirando a primeira. A segunda. Então ela vai ficar dessa espessura, ela vai ficar fina. Ao colar aqui, ela vai perder o brilho da peça, porque eu retirei 2 camadas. Diferente desse guardanapo, que eu deixei as 3 camadas e eu fiz um fundo branco para estar realçando. Então vamos começar para você ver uma diferença da outra. Então aqui nesse, como ele é muito fino, a gente tem que ter mais cuidado. A gente vai estar passando, né, a cola. E ela não pode ser muita. Eu acabei colocando um pouquinho a mais, mas eu repasso para esse aqui, não tem problema. Então a gente vai estar tirando o excesso bem da cola para deixar ela fininha, para não enrugar muito. No começo, que eu não sabia, eu fazia dessa forma, que eu vou estar mostrando agora. Coloquei a peça, coloco o plástico em cima, né? E vamos estar do centro pro lado, para não enrugar ela. Esticando a peça. Veja bem que ela tá perdendo todo o brilho. Mas como a gente pega uma peça igual essa daqui e coloca nesse fundo, a única coisa que eu faço aqui nessa peça é só tá repassando a cola por cima, porque o meu guardanapo ele já tá todo trabalhado. Então a única coisa que eu vou fazer é só isso.
porque a gente também vai colocar um pouquinho de cola nesse daqui, para você estar vendo como vai ficar. Pessoal, eu quero que vocês entendam qual é a diferença do guardanapo, ele só uma camada numa peça de escuro, fundo preto, quanto você trabalhar na sua peça antes de colocar. Então, eu cometi muito esses erros de pegar meu guardanapo e esqueça daqui, eu coloquei 2 camadas, mas você vê que ela perdeu todo o brilho, né? Então, ela já não deu sentido na peça. A peça, no caso, era para ela resplandecer mais. E nessa daqui, eu já trabalhei na peça antes, né? Pra tá igualzinho ao do meu guardanapo. Porque a gente tá trabalhando com fundo escuro. E se a gente tá trabalhando com fundo escuro, você tem que trabalhar na peça antes para ela ficar visível, né? Então, ela tem que acabar ficando visível na sua peça. Agora eu quero que você preste bem atenção. Essa peça a gente fez só com um guardanapo. O guardanapo, ele da decopagem, ele vem 3, retirei 2, coloquei direto na peça. Você vê que a peça se perde o efeito do desenho, ela acaba sumindo. Essa peça aqui, ó, esse guardanapo, eu deixei ele em 3, ele não ficou enrugado. Eu fiz o fundo dela branco para realçar a peça, porque a gente vai estar trabalhando com fundo escuro. Então, você vê que ela realçou bem mais, ó, bem mais do que o próprio guardanapo. Por quê? Porque a gente fez o fundo branco e depois a gente repassou pro fundo escuro. Sempre quando você for fazer, então, as suas peças, você, em fundo escuro, você faça dessa forma. Trabalhe, utilize tinta, primeiro branca. Se quiser tirar um guardanapo, tu pode tirar, deixar só 2. Ou se você quiser estar utilizando as 3 camadas, pode estar usando as 3 camadas. Que na sua peça ela vai realçar. Aí você não vai ficar decepcionado quando você olhar um vídeo e querer imitar, fazer igual a sua peça, para fazer algo bem legal e acabar se decepcionando, como aconteceu comigo. De estar repassando pra peça, né, escura, e quando olhar, eu falei, será que eu fiz da forma correta? Será que eu fiz da forma errada? E acabei fazendo da forma errada, que não era dessa forma. Então, acabei pegando algumas dicas com quem realmente, né, já fazia isso mais tempo, que eu tô começando agora. E eu achei essa dica muito interessante para você não estar perdendo tua peça, não estar perdendo material. Então, o ideal, trabalha na peça antes para depois repassar no fundo escuro, tá? Se você gostou do nosso canal, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, coloca um comentário lá, né? Se você já errou assistindo algum vídeo também, quando você quis fazer algo bem bacana e acabou se decepcionando, e não era da forma que acabou saindo, a pessoa parece que é tão fácil quando você assiste, que ela acaba fazendo corretamente, mas quando você acaba fazendo, porque são dicas que é muito importante na nossa vida, que a gente tem que estar repassando para vocês, tá? Se inscreva lá, fica na paz, que Deus abençoe a vida de todos vocês. E Deus abençoe, tá? Fica na paz.